Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Olha, gente, jogo entre Flamengo e Palmeiras, realmente, como eu falei para vocês, era um jogo em que o Flamengo precisava ganhar para continuar sonhando, ou o jogo em que o Palmeiras, se ganhasse, colocava basicamente as duas mãos na taça. Aconteceu, o Flamengo venceu 3-2, o Palmeiras continua líder do campeonato, porém o Flamengo, com a mesma pontuação, está com mais moral agora, venceu os 2 jogos contra o Palmeiras. Para a sorte do Palmeiras é que não precisa ganhar do Flamengo para ser campeão, porque se precisasse, o Palmeiras estava perdido. A grande verdade é que, tirando aquela final da Libertadores, o Palmeiras não consegue vencer o Flamengo. Essa é que é a grande verdade. E quando vence, isso não é suficiente, né? Como foi na Copa do Brasil ano passado, o Flamengo venceu por 2-0 e o Palmeiras, no jogo de volta por 1-0, não conseguiu a classificação, foi eliminado pelo Flamengo, que posteriormente seria campeão da Copa do Brasil. Então a grande verdade é que o Palmeiras tem muita dificuldade de ganhar do Flamengo. E isso se mostra nos últimos 3 anos em que o Flamengo se deu bem em todas as oportunidades contra o Palmeiras. Já estou contando, é claro, 2025. As equipes se enfrentaram não pela última vez, porque podem se enfrentar numa possível final de Libertadores, né? As equipes vão começar a decidir agora. O Flamengo está no Maracanã contra o Racing na quarta-feira e o Palmeiras vai ter que subir lá para Quito, na altitude de Quito, para buscar aí a vaga na final da Libertadores. Tem um jogo de volta em São Paulo, é claro, mas essa partida revelou algumas coisas, né? Revelou que o Flamengo consegue se dar bem nesses confrontos diretos contra o Palmeiras, revelou que o Flamengo tem um elenco muito competitivo. Não vou dizer que tem um time melhor do que o Palmeiras, porque, na verdade, essa vitória do Flamengo sobre o Palmeiras foi a vitória da malandragem, né? Os jogadores do Flamengo deram o bote certo no momento certo para fazer a coisa certa na hora certa. E teve reclamação, muita reclamação do Gustavo Gomes, que já reclamou do Wilton Sampaio algumas outras vezes, e agora deu uma declaração fortíssima de que o Wilton não quer ver o Palmeiras campeão. O Abel Ferreira não falou de arbitragem, né, entre muitas aspas, porque deixa clara a insatisfação, dizendo que as imagens estão aí, vocês podem ver, não vou falar de arbitragem, todo mundo sabe o que aconteceu. Depois ele vai falar que o Fux claramente foi deslocado no gol do Flamengo. E assim, é até interessante, né, porque o flamenguista falou tanto de arbitragem, não só o flamenguista, mas grande parte da imprensa, né, dizendo que o Palmeiras tinha sido beneficiado por arbitragem durante boa parte do campeonato. A gente trouxe aqui, né, os jogos em que o Palmeiras teve pênaltis duvidosos, e esse foi um jogo em que, se há alguém que pode reclamar de arbitragem, com certeza é o Palmeiras, né? Um lance em que, no gol do Flamengo, no primeiro gol do Flamengo, uma jogada fantástica do Rossi para o Pedro para o Arrascaeta, gol. Jogada fantástica, mas há uma falta muito clara ali, que seria a penalidade, né? Em que o jogador do Flamengo empurra com as 2 mãos, ele empurra o jogador do Palmeiras. Então, para mim, assim, claramente um lance de falta. Claramente um lance de falta. O Palmeiras é sempre beneficiado, uma hora ele seria prejudicado. Esse tipo de situação que faz com que o futebol brasileiro seja sempre um futebol mais atrasado em relação aos grandes polos. A arbitragem, né? Porque a arbitragem parece que trabalha no sistema de compensação. Claramente no sistema de compensação. Aí agora, que o Flamengo, beleza, ganhou e tal. Agora o Flamengo vai ter que abrir o olho mais ainda, porque depois do que aconteceu com o Palmeiras hoje, agora é que a arbitragem vai favorecer mesmo, porque é assim, é na compensação. Não é na qualidade. Não, erramos agora, mas não vamos repetir o erro. Não. O erro é sempre repetido, porque eles erram sempre, eles erram toda a rodada. Teve esse lance, que para mim é faltoso. O Flamengo vai lá e faz o gol numa jogada de muita inteligência. Palmeiras empata no gol do Vitor Roque, no lance em que o Flamengo estava buscando fazer a substituição. Palmeiras é esperto, empata com o Vitor Roque. O Flamengo, aliás, não sabe se vai ter o Léo Ortiz aí durante um tempo. Saiu com a perna imobilizada, assusta o torcedor do Flamengo.
E aí depois, Bruno Fux entra em ação, né? O Bruno Fux passa a ser o personagem do jogo, né? Na penalidade e no terceiro gol. Então o zagueiro do Palmeiras, que vem até de bons jogos, de boa sequência, acaba sendo vilão aí nesses dois lances. O Abel Ferreira, repito, reclamou que o Bruno Fux foi deslocado, que foi falta. Agora, reclamação, o jogo não vai mudar, o resultado não vai mudar. A reclamação do Palmeiras, a gente sabe que ela vai ser ouvida, porque o Palmeiras manda representante para a CBF toda semana em que ele se vê prejudicado, né? E a grande questão é quando, como e contra quem vai ser a compensação, porque é assim que a arbitragem trabalha no futebol brasileiro, infelizmente, né? Mas para o Flamengo, fez 3-1, foi cozinhando o jogo, tomou um gol no final, mas o resultado foi justo, né? O Palmeiras estava melhor durante os primeiros 20, 25 minutos, o Palmeiras era melhor. Até o lance do pênalti, o Palmeiras é melhor, o Palmeiras continua um pouco melhor, e aí vem o terceiro gol, que é uma ducha de água fria. Mas esse time do Abel Ferreira, a gente sempre fala aqui, é um time que não desiste, é um time que luta sempre, nem sempre vai vencer, nem sempre vai conseguir buscar vantagem. Para a sorte do Palmeiras, o Palmeiras é um time que pouco perde oportunidades contra equipes inferiores. O Palmeiras dificilmente tem deixado pontos no Allianz Parque. O Flamengo já veio de tropeços dentro de casa, alguns agora está fazendo valer aí a sua vantagem, fez valer hoje, né? Para o Flamengo é muito importante, mas na última partida no Maracanã, 1-0 contra o Cruzeiro, então o Flamengo tem deixado pontos no Maracanã, por isso o Palmeiras ainda assim é o líder do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras perdeu quando ainda podia perder, agora é pensar na Libertadores. Tem esse confronto muito difícil contra a LDU. Uma derrota não é o fim de tudo, não acho que tenha que se instalar crise no Palmeiras, nada disso. Mas é para abrir o olho, porque tem o fator campo, tem o fator mental, tem o fator anímico, tudo isso conta. Palmeiras vai jogar contra a LDU, uma derrota, eu acho até natural. Vale lembrar que a LDU se vale da altitude para eliminar Botafogo nas oitavas e São Paulo nas quartas, vai ganhar até o jogo no Morumbi, né, contra o São Paulo, tirando onda lá, mas contra o Botafogo claramente se valeu da altitude. E contra o Palmeiras vai precisar fazer vantagem na altitude. O Palmeiras tem que ter equilíbrio mental para separar resultado de Libertadores e necessidade de vencer no próximo fim de semana no Brasileirão, porque senão perde a liderança. O Flamengo vai jogar no Castelão contra o Fortaleza e o Fortaleza não tem conseguido vencer dentro de casa. Depois a gente volta para falar dos outros jogos da rodada do Brasileirão. Valeu, abraço!